É verdade esse ditado aí que os opostos se atraem? Né? Então, eu acho um pouco perigoso a gente procurar o oposto, né? Assim, o ideal é que a gente procure, aí eu vou falar de relacionamentos amorosos, né? Que a gente procure, até de amizades também, pessoas que existe uma compatibilidade, assim, de gostos, né? De objetivos, de temperamento, porque fica mais fácil a convivência. Não significa que pessoas muito diferentes não possam conviver. E aí entra a nossa maturidade, da gente valorizar, respeitar a diferença e saber lidar com ela. Mas quando as que estão aqui, que ainda são solteiras, né, da gente procurar pessoas e nessa procura que haja uma comunicação clara antes do casamento, para eu saber e conhecer a pessoa, para que ela tenha mais ou menos, que seja mais ou menos compatível com o meu estilo de vida, com aquilo que eu espero, com aquilo que eu quero, né? Assim, então, os opostos se atraem, pode até se atrair, né? Assim, em algum momento, mas eu não sei se eles vão conviver muito bem. Helena, na pesquisa que a gente colocou na internet, nas inscrições, só queria mostrar para as meninas, a gente queria mostrar para vocês como a gente se percebe, né? Então, uma das coisas que a gente colocou e que foi a pergunta, o caso, né, a situação, quais são os desafios nos relacionamentos interpessoais? Lidar com as diferenças de temperamento foi, assim, top. E a segunda é resolver problemas. Você pode falar para a gente um pouquinho a respeito dessas duas coisas? De temperamentos e resolver problemas. Lidar com as diferenças de temperamento e resolver problemas. Só porque são os dois maiores. Tá. Talvez muitas aqui já tenham lido livros a respeito de temperamentos, até feito testes já para saber qual que é o seu temperamento, né? Existem alguns testezinhos assim na internet, eu não sei qual é a eficácia assim mesmo deles, mas a gente consegue, às vezes, aprender algumas coisas. Mas existem 5 tipos de temperamentos, né? Que é o fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo e supino. Esse supino é algo novo, né? Assim, eu não sei se muitos já conhecem. São temperamentos que a maioria das pessoas tem características de cada um deles, mas sempre tem 2 temperamentos que predominam, né? Assim, que são mais fortes. Então, tem pessoas que são muito coléricas. Quem são os coléricos, né? São pessoas que normalmente são líderes, né? São pessoas que lideram, são pessoas que têm uma personalidade forte, que sabem o que querem, que se impõem, né? Assim, que não têm dificuldade de se relacionar. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas, às vezes, muito dominadoras. Então, os temperamentos eles precisam ser trabalhados. Por exemplo, Hitler era um colérico. Ele tinha um poder de liderança muito grande, mas ele usou isso para o mal, né? Então, assim, às vezes um colérico lidar com o melancólico. O melancólico é aquele que é mais emoção, né? Assim, que precisa de um cuidado maior, é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa muito inteligente, o melancólico, uma pessoa que tem habilidades muito grandes, são pessoas perfeccionistas, são pessoas inteligentes mesmo. Mas elas são pessoas que necessitam elas têm uma sensibilidade um pouco maior. Então, às vezes, um colérico é alguém que fala muito sem pensar. E aí, se um colérico casa com um melancólico, acaba chocando, né? Porque ele fala o que quer e, assim, o colérico ele fala e esquece, né? do que falou. O melancólico ouve e fica remoendo aquilo anos da vida dele, nunca mais esquece, né? Então, assim, é muito legal, gente, é muito importante a gente saber dos temperamentos. Qual que é o seu temperamento? Existem livros que falam sobre isso, né? Esse supino é um temperamento novo que eles têm estudado, que não tem nos livros mais antigos. Mas o supino é aquele que é um servo nato, assim. É alguém que faz tudo para o outro. Que o tempo todo está tentando agradar, servir de alguma maneira. Mas o supino ele tem uma tendência à depressão mais forte. Por quê? Porque ele quer reconhecimento. E quando ele não recebe esse reconhecimento, ele se frustra, né? Então, assim,
Um supino com colérico também choca um pouco, né? Porque o colérico manda e desmanda, o supino faz tudo. Vamos lá, vamos fazer. Mas às vezes o colérico esquece de agradecer, né? Você fez por obrigação, minha filha. E aí ele esquece de falar obrigada, nossa, que lindo que você fez por mim. E se ele não fala isso, o supino sente muito. Então ele é muito sensível. Então, assim, eu conheço muitos supinos, são pessoas maravilhosas, né? Assim, cara, que é muito legal trabalhar com elas, porque elas estão sempre dispostas, estão sempre querendo fazer, agir. Mas o supino tem que trabalhar o emocional, né? Então, assim, cada temperamento tem um pouquinho. É interessante, né? Até trabalhar mais isso aqui. Só comentando um pouco sobre os temperamentos, né? É interessante a gente lembrar o seguinte, que tem como a gente balancear algumas coisas, às vezes, no temperamento que a gente tem, né? Como a Helena falou, né? O colérico. Eu passei um bom tempo da minha vida, porque eu sou exatamente, né, de acordo com os testes, metade colérica, metade sanguínea. Então, eu passei muito tempo da minha vida tendo um problema com a minha parte colérica, que é muitas vezes a forma de falar, né? E eu achava que a solução era se eu tivesse outro temperamento. E aí eu olhava para as pessoas fleumáticas, gente, como elas são calmas, né? Como eu queria ser como elas. Só que a solução não é você mudar o seu temperamento. E aí eu comecei até a entender muito sobre identidade. E eu comecei a perceber que aquele temperamento que, na verdade, Deus me deu, Ele me deu com um propósito. Então, eu preciso continuar sendo colérica, sanguínea, mas existem coisas boas no colérico, existem coisas ruins. Então, eu preciso aprender a contrabalancear, né? E mudar aquilo que é ruim, mas entender tudo de positivo que aquele temperamento me traz, né? Uma dúvida que as pessoas têm: nós nascemos com o nosso temperamento. Cada um nasce com um temperamento diferente. Deus coloca em nós um temperamento específico. A nossa personalidade, ela é formada no processo do nosso crescimento, né? Do nosso ambiente, criação, cultura. Mas o temperamento, nós nascemos com ele. Então, não adianta a gente querer mudar de temperamento, porque isso não vai ser possível. A gente pode trabalhá-los para que eles não afetem de forma negativa os nossos relacionamentos. E isso é importante. Se você identifica que você tem um temperamento muito forte, algo que te domina muito, trabalhe ele. Para que ele não te escravize, né? Para que você não perca os seus relacionamentos aí e acabe se frustrando, né? Assim. E o outro item é resolver problemas. Resolver problemas, acho que vai entrar um pouco na questão das diferenças, né? Existem problemas que a gente consegue relevar, né? Existem problemas que são pequenos, que você olha para eles e você fala, cara, eu consigo superar isso sozinho, eu consigo passar por cima disso. E isso é legal. Quando você detecta algum problema que aconteceu na sua vida, que você acha que você dá conta de fato, gente, de verdade, é importante a gente ser sincera com a gente mesmo, mas que a gente acha que dá conta de superar aquilo, aquilo ali eu relevo, eu passo realmente por cima disso e não vai me afetar mais. Legal. Isso é legal. Agora, existem problemas que a gente precisa resolver de uma maneira diferente. Então, existem problemas que a gente precisa pedir conselhos, buscar uma terapia, pedir ajuda, né? Assim, porque são problemas que, às vezes, ficam em nós durante muito, muito tempo e vai afetando o nosso sistema de relacionamentos. Né? Então, assim, e às vezes, gente, assim, a nossa emoção ela é tão abstrata, assim, ela é tão complexa que a gente não consegue linkar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, às vezes, eu vou contar um caso que não foi um meu caso, mas é um caso que ficou conhecido aí no meio dos psicólogos, né? Há muitos anos atrás, um casal de namorados de São Paulo até, eles estavam andando na rua à noite e eles foram sequestrados. E aí essa mulher, ela foi violentada na frente do namorado. Ela foi estuprada na frente do namorado por 2 caras. E o namorado foi obrigado a assistir tudo.
E aí eles passaram... Isso é um trauma muito, muito forte. E aí eles continuaram juntos. Depois de um tempo, eles se casaram. Mas eles nunca trabalharam aquilo neles. Eles nunca mais, depois de um tempo, eles comentaram sobre o assunto. Eles conversaram sobre aquilo. Era algo muito difícil, de fato, de ser dito. Depois de mais ou menos 10 a 12 anos de casados, eles começaram a ter problemas no relacionamento sexual. Mas eles não conseguiam identificar o problema, porque eles se casaram e viviam bem. E casaram, e passou 1 ano, passou 2, 3, 4, 5 anos. Lá pelo 12º ano, eles começaram a ter alguns problemas na hora do relacionamento sexual. E eles foram procurar ajuda, os dois juntos procuraram uma terapia. E aí eles não tocavam no assunto desse trauma, porque para eles achavam que tinha sido resolvido. Eles, já tinham se casado, né? Já tinham passado tanto tempo, então não deve ser isso. Eu devo ter alguma disfunção mesmo sexual, algum problema. E depois de muito tempo de terapia, eles decidiram conversar sobre isso com o terapeuta e voltar ao assunto. E quando o assunto voltou à tona, eles começaram a perceber que era tudo aquilo que eles não tinham resolvido que estava afetando o relacionamento deles. Então, assim, tem coisas que às vezes acontecem há muito tempo que a gente acha que está tudo bem. E às vezes a gente começa a ter reações esquisitas. Então eu começo a ficar agressiva, eu começo a responder as pessoas de uma forma estranha, eu começo a dar patada, eu começo a ter umas reações estranhas e eu não consigo linkar. Por isso, às vezes, é importante, para a gente resolver alguns problemas, ter realmente uma ajuda, né? Assim, de alguém que tenha um olhar neutro e consiga enxergar além daquilo que você está enxergando, né? Porque eu estou agressiva, eu estou agressiva só porque o fulano fez aquilo comigo, às vezes né? Então é interessante a gente buscar a causa disso, né? A gente acha que não tem nada a ver, mas a nossa alma ela é muito complexa. Então tem coisas que têm a ver. E, gente, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende as coisas, cara, mais a gente vive bem, né? Assim, mais saudável a gente é. Então, eu acho que o se conhecer, ele é sempre importante, né? Vamos agora para a última pergunta, e aí depois vai ser o momento de vocês fazerem as perguntas. Então, aquelas que já quiserem ir anotando as perguntas, ali onde a Carla está, tem uma cesta. Vocês podem colocar as perguntas, ou se preferir deixar aqui na frente. Ah, tá. A Thaís vai passar com a cesta para vocês poderem colocar as perguntas. Então, vamos para a cesta. O que é a mentalidade de vítima e como ela pode afetar os relacionamentos? Legal. Essa posição de vítima, ela é muito perigosa, né? E as pessoas, eu costumo usar a metáfora de cadeiras, né? As pessoas se sentam nessas cadeiras de vítima e elas costumam não querer sair dela. Por quê, né? Assim, a vítima é sempre aquela que acha que o outro que é responsável por aquilo que ela está vivendo de ruim. Então, a gente entra de novo na autorresponsabilidade, né? Então, a vítima tem essa tendência de achar que o outro é culpado por tudo aquilo que ela está vivendo. E o que a vítima faz? A vítima começa a falar da sua dor e do seu sofrimento para todas as pessoas que estão perto dela, menos para quem ela deve conversar. Então, a vítima, aquela pessoa que se vitimiza, é aquela pessoa que normalmente pede conselhos, que conta o que está vivendo, que fala da sua dor. Gente, eu não estou desqualificando a dor da vítima, né? Assim, são dores legítimas. Só que a gente precisa, muitas vezes, de fato, querer tratar a dor. Porque a vítima, ela fala para todo mundo, mas não fala para a pessoa que ela deve tratar. Então, às vezes a gente tem algum problema, alguma dor, que a gente vai contando para um amigo, para a amiga, para a mãe, papagaio, para não sei o quê, e fala para todo mundo dá conselho, mas a vítima não ouve os conselhos e não faz nada diferente para mudar a vida dela. Então, assim, o que acontece? Essa posição de vítima, quando nós estamos sentados nessa cadeira, as vítimas também recebem ganhos secundários.
Então, a vítima, ela recebe um ganho daquele que foi o abusador, que foi o... Ela recebe um carinho especial, às vezes, porque ele sabe que ele causou uma dor, então ele fica ali tentando se redimir daquilo, e a vítima ama aquilo, né? Ele fica, compra presentes, fica bajulando, faz um carinho, pega no colo, e a vítima está amando, mas ela fica se vitimizando. Ah, mas ainda está doendo, você me fez sofrer demais. E aí ele continua ali com aquilo, e a vítima o quê? Não quer perder esses ganhos. Além de receber esse tipo de ganho, recebe o ganho das pessoas que ela está contando também. Então, fica todo mundo dando uma atenção especial, né? Nossa, não, me conta, vai, me fala mais. Aí liga, chama para sair, aí fica naquilo. E a vítima se acomoda naquela cadeira e não quer sair jamais. E isso é muito perigoso. Viver no papel de vítima traz muito sofrimento emocional. Apesar dos ganhos secundários, a pessoa começa a desenvolver muitos transtornos emocionais. Então, é importante a gente identificar se em alguma relação a gente está sentada nessa cadeira de vítima, a gente precisa se levantar dela e enfrentar a situação, se for preciso perdoar, né, se comunicar de forma clara para que as coisas sejam resolvidas, né? Como que a gente pode ajudar alguém que a gente vê que está nessa situação? Porque muitas vezes a pessoa está naquilo, né, numa situação X, e a gente está do lado de cá vendo que ela está afogando, que tem pessoas que estão empurrando ela para baixo, mas a gente quer falar, não, vem aqui. Como a gente pode ajudar as pessoas dessa forma? É legal. Se nós somos amigos das pessoas, eu acho que é muito válido a gente ser muito sincero. A gente, como amigo, a gente tem a obrigação de ajudar os nossos amigos. É um dever nosso. Às vezes a gente não quer criar um conflito, né? Criar uma situação chata. Mas se você está vendo que um amigo seu está nesse papel, vivendo esse papel de vítima, você tem como obrigação de chegar e falar, fulano, eu acho que você precisa de ajuda. Né? Assim, você se sentou numa posição que essa posição está te prejudicando. Você está afastando, porque normalmente, gente, a vítima começa a afastar as pessoas dela. Num primeiro momento, todo mundo se sensibiliza, todo mundo está ali perto, querendo ajudar. Chega uma hora que cansa. Então, assim, as pessoas começam a se afastar dela. E muitas vezes a vítima não percebe isso, porque ela está ganhando ainda ganhos secundários daquele que a fez sofrer. Então, pode ser que todos os amigos tenham se afastado, mas aquela pessoa que fez ela sofrer ainda está ali. Então, ela só se percebe quando a pessoa que fez ela sofrer também sai de cena. Aí, normalmente, ela desperta, mas aí já é tarde, porque ela já perdeu todos os relacionamentos, inclusive família, às vezes, se cansa. Já recebi no consultório, às vezes, uma vez, uma família que estava vivendo uma situação com a filha, que estava nesse papel de vítima, e a família já estava cansada, porque ela já tinha falado, já tinha alertado, e todo mundo já tinha se afastado, aquela pessoa já estava vivendo praticamente sozinha. E essa família foi junto, né? Assim, foi muito legal, porque a gente fez um trabalho em conjunto, né? Assim, essa família foi entendendo, a vítima foi se percebendo, né? Assim, então, por isso é importante você ir falando, né? Agora, se a pessoa não quer ouvir, aí já são outros 500, né? Eu sei, então, mas de qualquer forma, a autorresponsabilidade de novo. Não sou responsável pelo outro, sou responsável por... Isso. Vamos agora partir para as perguntas de vocês. Vocês podem tanto levantar a mão e a gente leva o microfone, ou então a gente vai lendo os papéis. A gente pode deixar a cesta aqui e vocês vão colocando as perguntas. Vocês estão gostando, gente? Sim. Hoje a dinâmica é um pouco diferente, né? Nos outros GTs a gente tinha os grupos, enfim, a gente está sempre querendo inovar. Vamos lá. Primeira, Helena, como conseguir um diálogo em que o relacionamento em que nunca houve diálogo, em um relacionamento que nunca houve diálogo? Eita, é um desafio. Gente, mas como conseguir um diálogo dentro de um relacionamento que nunca houve diálogo? O primeiro passo é você dialogar, né? Eu sei que tem relacionamentos que são muito difíceis de terem diálogo.
E tem mesmo, porque isso é também uma criação. Tem pessoas que nascem em famílias em que não há diálogo, não há mesmo. As pessoas entram mudas e saem caladas de casa. E isso é muito sério. Então, a pessoa, ela não sabe como conversar. Para ela é difícil. Cara, como é que eu vou me aproximar da pessoa? O que eu vou falar? Vou falar o quê? Oi, tudo bem? O que eu faço? É realmente difícil para aquelas pessoas que nunca tiveram diálogo na família. Mas, assim, nós, como adultos, precisamos desenvolver essa habilidade de conversar. Gente, a conversa ela é 85% dos relacionamentos bem-sucedidos. Então, assim, nós, como adultos, precisamos desenvolver essa habilidade. Né? É um desafio? Assim como é um desafio de outras coisas para outras pessoas, né? Mas, assim, o primeiro passo é você tentar. Agora, você pode pedir ajuda para alguém. Fulano, me ajuda aqui. Como é que eu faço para ir lá? O que eu falo para ele? Alguém que conheça a sua história, né? Você pode pedir um conselho, a pessoa te dá umas dicas. Se aproxima, chama para tomar um café. Ou então, um dia que você estiver em casa, liga a televisão, senta junto do lado, começa a ver um filme junto, puxa um diálogo sobre o filme, sobre a notícia que está passando na televisão, né? Começa às vezes por coisas que não são tão profundas, né? Assim, vai comendo pelas beiradas. Nós mulheres temos essa capacidade, né? Assim, às vezes para o homem é até mais difícil, porque o homem é mais, e aí, beleza? Então, a mulher não. Ela consegue mais, assim, fantasiar uma história, né? Tá, o meu dia hoje, nossa, estava tão sol, calor lá fora. Sei lá, a gente tem criatividade. Use da sua criatividade, né? Legal. Mais uma sobre comunicação. Como se comunicar com alguém que não escuta, que não conversa e que é ignorante, literalmente falando? Legal. O que parece isso? Né? Relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico, né? Alguém que não escuta, que não conversa, que é ignorante. Se isso for algo que acontece continuamente, diariamente, é interessante você repensar sobre a sua posição nesse relacionamento. O que te mantém nele ainda? Se a pessoa não te escuta, se não conversa e é ignorante quando fala, o que te mantém nesse relacionamento? Quais são os ganhos que você está recebendo? Né? Então, assim, Helena, mas é um relacionamento muito importante. Então, começa a tentar esse diálogo. Mas se a outra pessoa não quiser, não vai existir diálogo. E aí você vai ter que perceber aquilo que é importante para a sua vida e tomar uma decisão de continuar nesse relacionamento ou não, né? E sempre buscar ajuda, né? Porque dentro do casamento, às vezes... No casamento, muitas vezes, a gente, independente das partes, o homem ou a mulher, não sabe achar o momento certo, né, para a conversa. Mas a gente tem que buscar, né? E, de novo, frisando, gente, a solução não é nos separarmos, tá? A solução é a gente lutar por aquilo que a gente ama. Então, se isso acontece, se vocês estão vivendo isso dentro de uma família, por exemplo, porque é diferente eu falar isso dentro de uma amizade e eu falar disso dentro de um casamento, né? São duas coisas completamente diferentes. Porque uma amizade, alguém que não te escuta, que te ignora, que é ignorante, você se afasta, né? Não, olha, isso aqui não está dando para mim, vou procurar outra amizade. Agora, eu falar nisso dentro de um casamento, não, calma aí. Sugere, então, para essa pessoa, para vocês buscarem uma ajuda. Né? Já que ele não sabe conversar, cara, vamos fazer uma terapia de casal? Né? Assim, vamos pedir ajuda para o nosso pastor, para a nossa pastora? Vamos pedir um conselho, vamos tentar esse diálogo, mostrar para essa pessoa a importância do diálogo. Diga para essa pessoa, essa pesquisa dos 85%. Tente, gente, use de estratégias, batalhem pelo que é importante para vocês. Agora, se vocês perceberem que isso realmente já vem há anos te causando prejuízos, causando sofrimento físico e emocional, talvez esteja na hora de você tomar uma decisão, né? E eu acho também que, às vezes, algumas pessoas veem um namoro como, por exemplo, um casamento. E, às vezes, estão vivendo uma situação como essa dentro de um namoro.
Será que não é o momento de você observar e olhar para o futuro e se perguntar, é com essa pessoa que eu quero viver o resto da minha vida, né? Porque eu vejo que às vezes algumas mulheres se sujeitam a relacionamentos muito ruins, como, né, ela colocou, uma pessoa literalmente ignorante. Então, o que será que essa pessoa está fazendo a ela, né? E às vezes se sujeita àquilo para ter uma companhia ou para ter alguma coisa para fazer numa sexta-noite. E será que vale a pena, né? Legal. A próxima pergunta, Helena. Já tive decepção com amigos. Hoje não consigo ter amigos, mas sim pessoas para ter algum relacionamento de amizade superficial. Eu posso melhorar ou eu estou no caminho certo? Eu não entendi. Ela continua tendo amigo? Ela já não tem. Ela se decepcionou, pelo menos que eu entendi. Ela se decepcionou com alguns amigos e hoje ela estabelece relacionamentos superficiais. Então, ela quer saber se ela pode melhorar e se ela está no caminho certo. Ou se ela está no caminho certo. Bom, isso aí entra na questão da criação de muros, né? Se você está estabelecendo hoje relações superficiais, é porque você criou muros por causa das decepções, das frustrações, das mágoas, e esses muros estão te afastando das pessoas e fazendo com que você se relacione superficialmente. Isso não é um caminho legal, né? É interessante você ir desconstruindo esses muros. Como, Helena? Com ajuda, ou às vezes tem pessoas que conseguem fazer isso sozinha, continuando se relacionando, enfrentando esses relacionamentos. Então, uma amizade nunca é uma amizade quando eu me relaciono superficialmente, né? Porque o que é uma amizade? Vamos para o conceito de amizade, né? A amizade é algo mais profundo, né? Na Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos, os amigos, né? Então, assim, amigos são aqueles que a gente consegue desabafar, falar de você, confiar. Se você não está tendo esse tipo de amizade, então já não é uma amizade, é um colega que de vez em quando você encontra para fazer um social. E a amizade, ela é muito importante. Lembra dos efeitos que a amizade tem, né? De 1 hora de amizade equivale a 1 hora de atividade física. A amizade, ela é um pilar da vida extremamente importante. Se eu, Helena, pudesse classificar, eu acho que a amizade estaria lá no topo, né? Então, assim, é muito importante, gente. Se o caminho que você está trilhando é um caminho superficial, então está na hora de rever isso aí e tentar novamente esse caminho mais profundo, né? Tem uma pessoa ali. Isso, que amiga que você está sendo para o outro, né? Isso, legal, isso mesmo. Exatamente. Exatamente, porque às vezes a pessoa está tão ferida que ela passa a oferecer também coisas superficiais, né? E aí o outro não vai querer se envolver, né? Porque a gente cansa de ficar só no superficial. Mulher é assim, mulher gosta de coisa mais profunda, né? Mulher, na hora de conversar, tem que falar de coisa... vamos lá cavar. Mulher é assim, gosta de investigar, de tal. Mulher é meio detetive e gosta de ir nas profundezas, na raiz do negócio. Isso é legal, né? Isso é algo legal. Então, se não tem isso, calma aí, tem alguma coisa errada. Então, isso é legal que você falou. O que eu estou oferecendo também para continuar criando essas amizades profundas e legais, né? Isso, legal. Legal essa reflexão. E falando sobre... Acaba que, às vezes, as pessoas são tão feridas nos relacionamentos que elas acham que a solução é não se relacionar mais. Só que a gente tem que se lembrar que também existe cura dentro dos relacionamentos. Então, da mesma forma que os relacionamentos podem nos ferir, eles podem nos curar. Então, eu percebo como no relacionamento interpessoal, como a gente é curado, como a gente é acrescentado, como isso é bom. Então, ainda que você tenha vivido, né, muitas situações de decepções, de traições, continue acreditando nos relacionamentos e no poder deles, né? Legal. Só em complementar, existe na terapia, chamada uma terapia de choque, né? Alguns terapeutas têm ainda algumas estratégias para tratar fobias e medos, né? Então, tem um exemplo muito comum, é assim, quando a pessoa tem medo de barata, o terapeuta vai lá e coloca ela perto de uma barata.
para tratar aquele medo, para mostrar para essa pessoa que esse medo é um medo irracional. Aquela barata, ela não pode te causar nenhum dano. Aquela barata, ela não tem o poder de te influenciar, de te machucar, né? É um medo irracional. Então, assim, a pessoa vai lá e enfrenta a barata. Desculpa, mas o influenciar foi ótimo. Não é? Porque ela influencia totalmente. Então, não é diferente com as pessoas. Se eu, por algum motivo, desenvolvi um medo de pessoas, tem gente que tem medo de pessoas. Eu preciso enfrentar esse medo me relacionando, né? Falando até de um caso engraçado disso, eu estava vendo um filme um dia desses, e o marido chegou em casa, no filme, né? E a esposa dele estava tendo relação com o professor de história, e de fundo era a música do casamento deles. Aí, todas as vezes que... diversas vezes ele estava assim, caminhando, de repente ele começava a ouvir a música, e aquilo tirava ele do eixo, né? Aí o terapeuta dele, ele chegou lá no consultório para terapia, ele, que música é essa? O terapeuta colocou na sala de espera a música tocando. Aí o cara destruiu a sala inteira. Mas exatamente para ele aprender a lidar. Isso, né? Porque exatamente. Aquela música vai continuar tocando na cabeça dele, a imagem vai vir, como que ele vai escolher lidar com aquela lembrança ruim, né? Isso. O que eles fazem? Eles dão um novo significado para aquilo, né? O que o terapeuta costuma fazer para essas lembranças, para os traumas que acontecem? A gente vai ressignificar a história de vida da pessoa, fazer com que ela enxergue as coisas e dê um novo sentido para as coisas, né? Porque às vezes a gente fica só com aquele olhar focado, então eu vou ressignificar aquilo dentro de mim. É exatamente isso. Ele ouve a música, mas ele vai ressignificar aquilo dentro dele, né? E enxergar de uma outra forma, né? Sobre a primeira pergunta, que é sobre relacionamentos tóxicos. Quando esse relacionamento vem de pai e mãe, né? Porque pai e mãe não tem como você não conviver, né? Só colocar limites já é o bastante ou tem alguma outra forma? Legal. Em relacionamento entre pai e mãe, quando você já é adulta, você consegue, de alguma maneira, ir estabelecendo limites. É claro que tem situações que você precisa continuar convivendo com os pais. Não tem como, às vezes, a pessoa sair de casa, né, e construir a sua vida ainda, morar sozinha. É necessário que ela esteja ali ainda. Então, precisa existir a conversa, né? De mostrar para os pais que você já é adulta e que você tem a sua vida, né? Assim, e ir delimitando esse espaço, né? Tem alguns pais que eles não conseguem respeitar muito as fronteiras, né? Eles acabam entrando muito na vida dos filhos, e isso também é muito perigoso, né? Então, assim, o seu filho, ele não é uma prolongação sua. O seu filho é um ser diferente, né? Ele saiu de você, mas o cordão foi cortado, né? Então, assim, os pais precisam entender isso. Agora, se você, depois de conversar, né, de tentar, de alguma maneira, delimitar esse espaço, e os pais continuarem não entendendo, e a gente está falando de relacionamentos tóxicos, não é qualquer tipo de relacionamento, né? Se o pai é aquele pai que, de fato, abusa moralmente, verbalmente de um filho, que desmoraliza o filho, que desvaloriza o filho, que ofende, que agride. Se você tentou delimitar espaço e não deu certo, vamos, de repente, pensar em outras estratégias, né? Assim, e aí já aconteceu. Eu conheço pessoas que passaram a morar sozinhos ou foram dividir apartamento com um amigo, né? Assim, tentar outras estratégias. Se é impossível disso acontecer, então você vai ter que desenvolver uma habilidade de conseguir lidar com isso de maneira que isso não afete a sua vida, né? Isso é um desafio. Helena, eu queria só fazer uma colocação. Por favor, se eu estiver errada, me corrija, por favor. Assim, principalmente depois que a gente se converte, depois que a gente tem todos esses ensinos, como nós tivemos,
Eu penso que a gente deve ter um certo cuidado com uma questão, que é, para mim, um excesso do zelo. Eu acho que o zelo é importante, o zelo é conveniente dentro da relação, principalmente da relação amorosa. Mas o excesso do zelo, tudo que é, né, o excesso, assim, de repente pode vir a prejudicar. E eu penso muito nisso com relação ao respeito às diferenças. Porque o que eu observo, já observei em mim mesmo, e observo, né, nos relacionamentos, porque às vezes a gente fica esperando muito que o outro mude, às vezes a gente deve ter o cuidado de não perceber as diferenças como defeitos. Porque, às vezes, o fato do outro ser diferente de mim, eu posso correr o risco de enxergar aquilo como um defeito, e, na verdade, não é um defeito, é uma singularidade. Né? Então, assim, eu estou falando isso apenas assim para dar um toque, porque muitas vezes a gente, nessa preocupação, entre aspas, nesse excesso de zelo, a gente pode correr esse risco de ver a diferença não como diferente, como a Shayla muito bem colocou, né, como uma riqueza para a nossa vida, aprender com aquilo, mas querer que o outro mude e apontar aquilo como defeito. Muitas vezes achar que o outro nem está, de repente, curado, vamos dizer assim, né, que precisa ainda de cura, muita cura emocional, e às vezes é uma característica própria da pessoa. Sim. E que a gente precisa receber isso, ter um olhar para isso de uma maneira diferente. Legal, isso que você falou. Na verdade, esse excesso de zelo, gente, existem estudos que mostram que esse excesso de zelo, eu vou colocar o nome de superproteção. Essa superproteção que existe não só entre pais e filhos, mas na relação conjugal, né? Assim, às vezes existe esse excesso de zelo, essa superproteção, ela causa insegurança, ela causa ansiedade. A superproteção, ela impede a pessoa de crescer, de viver, de correr riscos, de ir atrás daquilo que é importante para ela. A superproteção impede a pessoa de gerar a autorresponsabilidade. Né? Assim, então, cuidado, de fato, com excesso de zelo. A superproteção vai causar, sim, ansiedade na vida dos nossos filhos e dos nossos cônjuges, vai causar uma insegurança na hora da pessoa decidir e optar pelas decisões aí da vida dela. Né? Legal, Tereza. Vamos agora, por conta do tempo, responder essas 4 que estão aqui com a gente? Então, vamos lá. Como lidar com colegas de trabalho? Mais intimidade ou mais superficial para evitar fofocas e até mesmo intrigas? Ah, legal. Aí já é um outro contexto, né? Ela está falando de colegas de trabalho. Como lidar com colegas? Se é colega e não é amigo, então você lida de uma forma diferente de amizade, né? Colegas de trabalho, se você precisa estar ali estritamente por causa do seu trabalho, você precisa conversar e comunicar o que diz respeito ao trabalho. Né? E ponto. Aprenda a colocar limites, né? Se coloque dentro de um trabalho, né? Se eu estou ali para exercer a minha função, e somente isso, eu vou chegar lá e exercer a minha função com sabedoria, com inteligência, com clareza. Não vou destratar ninguém, mas também não preciso ser amigo das pessoas dentro de um trabalho. A não ser, gente, que exista alguém que você se identifique, né? Que você queira ser amigo. Como conseguir lidar com o machismo, já que hoje a maioria de nós, mulheres, são independentes? Legal. A gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, com essa superindependência nossa, né? De achar que a gente pode tudo sozinha. Lembrando que nós somos seres relacionais, né? Nós precisamos do outro. Então, como lidar com o machismo? Difícil, né? Porque... talvez a gente entre um pouco aí nos dominadores, né? Naqueles homens que querem ter um pouco do domínio da relação. Eu acho que a mulher, ela tem muitas habilidades. E uma delas é saber lidar com diversos tipos de homens, né? A gente tem essa habilidade mesmo, parece que é algo da nossa natureza. Então é importante, gente, sempre a gente se colocar, né, na nossa posição de mulher
e, mais importante, de seres humanos. Nós somos seres pensantes, nós somos seres que sentimos, nós somos pessoas inteligentes, a gente sabe se colocar, né? A gente sabe dizer quem nós somos. É importante a gente mostrar para esses homens machistas, se você está em alguma relação assim, que você é um ser como ele. Um ser inteligente, um ser que pensa, que raciocina, que tem sentimentos. E de você ir delimitando esse espaço seu, se impondo, sabendo dizer não, né? E mostrando para ele que existe uma natureza diferente da dele, que pode conseguir alcançar muitas coisas. Né? Assim, nós como mulheres, gente, a gente tem uma capacidade muito grande, muito grande. É porque a maioria opta, e eu acho isso muito legal, optar pela família, por estar mais ali, né, com os nossos filhos. Isso é maravilhoso, estar com família, mas se a gente tivesse a liberdade e o tempo para fazer tudo, a gente faria coisas maravilhosas, né? Porque a gente tem muitas habilidades. Então, lidar com o machismo, se for de fato um machismo, né, mesmo assim uma coisa muito difícil, dura, né, assim, é da gente ir se colocando como ser humano, né? Poxa, se mostrando como mulher que raciocina, né? Que pode ter, que é inteligente, que pode fazer suas escolhas. E, lógico, não é enfrentando, tá? É nunca batendo de frente, mas de ir mostrando que eu sou um ser humano, que penso, né? Vamos lá. Não tenho dificuldade nenhuma em cortar, deletar da minha vida pessoas que me fazem mal. Como posso trabalhar isso? Dependendo do fato, até perdoo, mas não aceito perto de mim mais. Tem gente que tem essa facilidade mesmo, de simplesmente afastar o outro. Normalmente, essas pessoas são as coléricas, né? São pessoas que, não quer também, não preciso, né? Normalmente, os coléricos não precisam muito dos outros. Diferente dos sanguíneos. Os sanguíneos são pessoas mais sociáveis, querem estar sempre com as pessoas, sempre cheio de amigos, e falar com todo mundo, e ser amigo de todo mundo, e fazer tudo. Os coléricos gostam de estar com as pessoas, mas se elas não tiverem também para eles, não faz diferença. Então, repete, Chay, para mim, eu perdi o fio. Ela tem facilidade de deletar da vida dela pessoas que fazem mal a ela. Né? E, no final, dependendo do fato, ela até perdoa, mas não aceita mais perto dela. Tá. E aí é interessante você pensar que tipo de mal é esse, né? Se é um mal, assim, um mal que todo relacionamento tem, se é que a gente pode dizer que é mal, né? Mas dificuldades, se é uma dificuldade de qualquer relacionamento, cuidado para você simplesmente não ir deletando tudo. Porque se toda vez que você passar por uma dificuldade você deletar, você vai viver sozinho, vai gerar o isolamento e a morte emocional, né? Então, assim, agora, se esse mal, de fato, é um mal mesmo, prejudicial, que está causando mal à sua saúde física e emocional mental, deleta, perdoe, legal, perdoe, deleta e busque relacionamentos que vão te fazer bem. Porque se todas as vezes você procurar relacionamentos que vão te fazer mal, também tem alguma coisa errada, né? Então, se essa sua facilidade de toda hora deletando, talvez você esteja buscando sempre o mesmo padrão de relacionamentos, então está na hora de mudar, né? E se forem coisas pequenas, cuidado, começa a observar que tipo de mal é esse. É só porque a pessoa às vezes não faz o que eu quero, é só porque ela desmarca um compromisso, é só porque ela um dia falou grossa comigo, eu deleto. Aí talvez seja uma dificuldade sua de se relacionar, que você precisa trabalhar, né? A última pergunta é: sabe algum material para estender melhor sobre temperamentos? Então, eu conheço materiais assim mais antigos, né? Tem até um livro que a gente sempre ouve falar aqui na igreja, que é o Temperamentos Transformados. É um livro legal, só que esse livro, Temperamentos Transformados, só tem os 4 temperamentos, não entra o supino, tá? Esse que entra o supino, eu só conheço artigos assim que a gente busca mesmo na internet. Eu tive acesso uma vez agora na viagem que eu fiz, a um teste muito completo. Só que eu desconheço esse teste aqui no Brasil. Eu fiz esse teste nos Estados Unidos, então eu não sei se existe, eu posso procurar saber e depois passar essa informação para vocês, aí vocês passam essa informação.
Mas busquem assim o que vocês puderem ler sobre temperamentos em livros, na internet, é legal, né? E existem vários testezinhos assim que a gente vê na internet. Não sei a eficácia deles, tá? Mas existem alguns testes também que são feitos em terapia, que são um pouco mais profundos. Enfim, mas um livro seria esse, Temperamentos Transformados. Até pegando esse gancho da última resposta, o nosso próximo GT, a gente vai continuar falando sobre relacionamentos. E até uma das coisas que a gente conversou foi de, às vezes, abordar sobre os temperamentos, né? A gente encontrar um teste confiável, passar para vocês. Então, utilizem as fichas que a gente entregou para dar um feedback do que vocês acharam, né? Tanto da dinâmica de hoje, que foi uma dinâmica diferente, como também daquilo que vocês acham que pode ser relevante para a gente tratar no nosso próximo GT sobre relacionamento. E queremos agradecer cada uma de vocês que veio, né? Espero que vocês tenham sido muito acrescentadas. Eu aprendi bastante. E eu realmente acredito assim, no poder que existe nos relacionamentos. Às vezes a gente se fere e acha que o melhor é se afastar, né? Ou então cria esses muros achando que está se protegendo, né? Porque tem tanto receio de, às vezes, viver novamente um trauma que prefere criar muros. Mas essa, de fato, não é a melhor decisão, né? O melhor é a gente, com certeza, se comunicar, perdoar e continuar construindo relacionamentos saudáveis. E existe um relacionamento que eu acredito que é um relacionamento que ele norteia a nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. E, pelo menos na minha vida, o me relacionar com Deus foi o que me ajudou nos meus outros tipos de relacionamento. Então, queria encorajar vocês a estarem se relacionando com Deus, porque é engraçado como no nosso relacionamento com Deus, como Ele nos cura, como Ele nos trata da forma que a gente gosta de ser tratado. E existe algo que só Deus pode fazer pela gente. E, às vezes, a gente procura esse algo nos outros relacionamentos interpessoais. Então, a gente não recebe o amor que a gente gostaria de ter, ou a gente não recebe a atenção que a gente gostaria, e sempre acha que o problema é do outro, que não nos dá aquilo que a gente precisa. Mas é porque a grande verdade é que aquilo que a gente precisa, a gente realmente encontra em Deus. E aí, quando a gente se relaciona com Ele, a gente recebe todo esse amor, todo esse cuidado, toda essa atenção. E isso torna os outros relacionamentos mais leves. Então, é isso.